Mas eu gostaria de que você mencionasse ali aqueles momentos ali onde você recebeu o chamado da parte de Deus. Como é que foi esse momento? Eu tinha alguns problemas, né? Tinha N problemas. Entre eles, depois de me converter, eu era o único cristão, assim, evangélico da minha casa. E havia uma pressão ali, porque todos eram de outra denominação cristã, vamos dizer assim, né? Eles eram católicos romanos. E eu não tinha muito ambiente para orar, porque eu me tornei um jovem pentecostal, barulhento, né? E eu me lembro que eu tinha uma certa dificuldade na fala. Eu, quando começava a falar, eu me empolgava e a minha língua meio que travava. E eu não conseguia terminar as frases muito bem. Era quase uma gagueira. E eu me lembro que esse pastor muito precioso, o pastor Melquisedeque, me deu uma oportunidade no meio da semana. Tanto eu insistia, deixa eu pregar. Eu quero pregar. Ele, muito querido, muito manso, falou, então prega. E era um dia de semana, os irmãos vieram do trabalho cansados, né? E eu peguei o microfone e fiz uma pataquada toda. Eu não achei o texto, falei gírias, falei alguns palavrões. Eu tinha alguns meses de crente. No meio da minha fala, ali saíram algumas palavras de baixo calão. Gaguejava, a boca travou. E foi uma tristeza, mas eu estava empolgado. Quando eu acabei de pregar, eu virei para esse pastor muito querido e falei assim, pastor, o que o senhor achou? Ele falou, Eu falei assim, quando é que eu posso pregar de novo? Ele falou assim, ô filhão, daqui uns 5 anos você tenta de novo. E a partir daquele dia eu comecei a pular a janela do meu quarto, andar alguns quilômetros até sair da cidade e ir para um pasto, onde ali haviam bois e vacas no meio do nada, tinha um canavial que circundava aquele pasto. E eu ficava ali chorando com a Bíblia na mão, à luz da lua, e pregando, como se estivesse pregando para aqueles bois, né? E era um fuzuê, boi corre para cá, vaca para lá, e eu pregando, né? E um dia, numa dessas noites que eu ia lá, eu comecei toda noite, estava desempregado. Um dia eu parei e falei, o que eu estou fazendo aqui nesse pasto? Eu venho aqui toda madrugada, já não estou dormindo mais como dormia. Fico aqui pregando para ninguém, para esses bois e vacas aqui. Eu nunca mais vou voltar aqui, eu estou perdendo o juízo. E fui saindo, quando eu fui saindo, eu ouvi dentro do meu espírito a voz de Deus. E Deus disse assim, você está enganado, não é você que vem aqui. Sou eu que estou te trazendo e te moldando, te preparando para o chamado, para o propósito que eu tenho na sua vida. E eu achei aquilo muito absurdo, eu falei, mas que propósito? E Deus me disse, pensa, um rapaz recém-convertido, ex-usuário de drogas, meio gago, mal vestido, sem dinheiro, desempregado, de madrugada, pregando num pasto. Eu usava de púlpito um tronco. E Deus falou assim, se você continuar vindo aqui pregando, entre aspas, para ninguém, mas como se você pregasse para uma multidão, eu vou tomar você e vou levar você a muitas nações da terra, para que você anuncie o meu evangelho. E eu disse assim, eu não conhecia toda a Bíblia, até hoje estou aprendendo a Bíblia ainda, mas pensa, alguns meses de crente, eu falei, Deus, não minta para mim. A Bíblia diz que Deus não mente, Deus não pode mentir, e Ele é a verdade absoluta. Mas eu não sabia, e eu falei assim, pastor Sandro, não minta para mim. E a voz de Deus aumentou o seu volume dentro de mim. E Deus, como um trovão, falou assim, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu não minto. E você verá que a minha palavra se cumprirá na sua vida, rapaz. Eu fui jogado no chão, pastor Sandro. Eu caí de joelhos naquele pasto, e a sensação que eu tive era que o pasto estava tremendo com a voz de Deus. Eu comecei a gritar assim, segurando a Bíblia no meu peito, e ele dizia, eu te colocarei nos pássaros de aço, e você irá a muitas nações, e eu serei exaltado na tua vida. Eu falei, Senhor, mas eu igual a Moisés, né? Lógico que não tão importante quanto Moisés, mas parecido com Moisés, disse assim, mas eu não sei falar, eu sou gago. E Deus disse assim, você não percebeu, mas a sua gagueira foi embora. Já havia dias que eu ia lá pregar e não gaguejava mais. Então eu até brinco, né, quando estou pregando em alguma igreja, que as pessoas estão muito sérias, viu? Que o senhor não tinha medo do boi, rapaz. Eu não tinha medo da cara da vaca, vou ter medo de você, né? E Deus cumpriu isso, pastor Sandro.